Temos hoje, no Congresso e no Senado Federal, criminosos. E eles todos os dias dão provas cabais do que são, o que representam, o que defendem e o que objetivam em relação a suas aspirações políticas. Surgindo cada vez mais, como por exemplo o tal coach, que é o extremo da vagabundagem, um sujeito com uma ficha criminal bem suja lá, meio que tentando esquecer, deixando para trás, mas que mostra que o modus operandi da enganação é o mesmo, né? Estão surgindo novos vagabundos com as mesmas qualificações do surrupiador de joias. O Lula, se ele pudesse governar de fato, com a liberdade de um chefe do executivo que apenas negocia com oposição, com situação, seus projetos, os projetos que todos ali entram no acordo de que seria bom para o Brasil. Apoio de uma oposição que pode ser convencida de que aquilo é bom para o país. Um governo normal, mas não é definitivamente um governo normal, porque a gente vive de apagar incêndios. E onde existe uma faísca, uma fagulha, lá está um bolsonarista com um balde de gasolina. Eles são assim, qualquer que seja o assunto. Se Lula não fala nada em relação à morte de Delfim, ele passou por cima de uma pessoa importante. Se ele fala, ele apoia o AI-5. Que Delfim assinou lá no tempo em que os criminosos de farda estiveram no poder. Qualquer coisa. Se o Lula fala que é preciso pensar em novas eleições na Venezuela, a mídia não vai falar nada. Mas se ele reconhece que o Maduro foi eleito e ainda diz que a confirmação precisa das tais atas, a mídia vai dizer assim, olha, ele reconheceu. Nem se referem às tais atas que ele disse que seria o validador terminal deste assunto, resolvendo, enfim, a questão da Venezuela. Então, a gente tem que apagar incêndio. No Brasil, onde tem uma fagulha, tem um incendiário da extrema-direita. Na Venezuela, Maduro tentando dar um golpe lá. E golpe é golpe, não interessa se é de direita, se é de esquerda. Golpista é golpista. Algumas vezes sou criticado por algumas pessoas porque eu me posiciono contra golpe na Venezuela, contra golpe na Argentina, contra golpe no Brasil. Não interessa o lado neste espectro. Eu sou um democrata. Entendam isso. Eu sou um democrata, um social-democrata. Não sou um extremista de lado algum. Então não esperem que eu faça coro e bata palmas para o que se vê lá. Venezuela nos preocupa muito, porque a entrada da Venezuela dá direto para o Brasil e os refugiados de lá vão vir para cá. E o Brasil não tem condições de dar conta nem das nossas mazelas sociais. Não estou dizendo que o Brasil não deve receber os refugiados. Deve. Mas se o Brasil puder trabalhar junto com a Venezuela para que não aconteça essa imigração, tanto melhor para o Brasil, que tem que administrar os nossos problemas sociais e ainda apagar os incêndios destes extremistas eleitos pelo povo, que é burro, deu provas cabais disso, quando quase reelegeu aquele vagabundo que contribuiu com um vírus mortal, no sentido de matar os brasileiros, sem rodeios, sem falsear, sem escamotear. Agora os extremistas da direita estão dizendo que o Alexandre de Moraes fez relatórios ou pediu relatórios fora do rito do TSE em relação a golpistas. Ué, mas o Sérgio Moro pode quebrar o rito? Pode conversar com o procurador? Pode trocar figurinhas com o agente da acusação? Ele pode investigar, prender, negociar quem sai, quem fica. Ele pode conversar com o agente da acusação, combinar a sentença. Ele pode condenar alguém sem provas, com base nas convicções. Ele pode estar certo de fazer isso. Vocês são hipócritas mesmo, né? E essa mídia nossa, né? Por isso que eu digo a você, dá um apoio aqui pra mim, porque se eu tiver que me dedicar 12 horas por dia para apuração das informações, para investigação
da realidade por trás do que a mídia divulga parcialmente para agradar, sei lá, quem que talvez possa estar pagando a notícia. Se eu tiver aqui fundo, eu preciso de apoio. Me dê um apoio financeiro aqui. Ah, mas eu não tenho muito. Ajuda com o que você puder, se você puder. Tá bom? Mas se você não puder ajudar desse jeito, ajuda comentando, curtindo, divulgando o meu trabalho. Esses vagabundos da extrema-direita falam em liberdades individuais quando defendem posse de uma arma pelo cidadão comum, mas não respeitam as liberdades individuais quando uma pessoa resolve, eu vou me casar com outro homem. Eu não tenho essa vontade. Agora, se fulano quer casar com ciclano, o problema é deles. Mas Deus... Se Deus estivesse preocupado com alguma coisa que os seres humanos estão produzindo de malévolo no mundo, certamente estaria olhando para as mais de 30 guerras que acontecem hoje pelo mundo. Principalmente as principais, das quais os Estados Unidos estão envolvidos, cuja natureza destas guerras são poder financeiro e dominação religiosa, em nome dele. Certamente me preocuparia, caso eu fosse Deus, me preocuparia muito o uso que fazem do meu nome para ganhar dinheiro, extorquindo as pessoas e vendendo em meu nome bênçãos que eu supostamente daria àqueles que ajudarem a enriquecer esses vagabundos que inescrupulosamente se utilizam do meu nome. Eu estaria preocupado com as crianças que estão morrendo na Palestina, sem que nem ao menos os cristãos se preocupem. Aqueles que dizem que representam o próprio Cristo, que foi um refugiado, assassinado por uma armação religiosa dos principais, dos fariseus, dos judeus, dos doutores e senhores da lei de Deus. Eu estaria preocupado com as mulheres que estão morrendo, com os civis, com aqueles que estão nas escolas se protegendo e nas quais mísseis são direcionados todos os dias para matar essas pessoas. Pessoas que morrem na fila da comida. Eu estaria preocupado com a desigualdade, com o sofrimento de uns, para que outros possam ter luxo e acumular muito mais, para muito além do que gastaria em 10 gerações. Eu estaria preocupado com isso, não com quem ama quem, porque ama quem, se ama alguém do mesmo sexo e se resolveu na sua intimidade viver lá a sua sexualidade do jeito que queira. Os defensores das liberdades individuais querem usar Deus para validar a sua opinião preconceituosa, que muito provavelmente tenha em sua origem o próprio desejo de fazer aquilo que condenam no outro. O próprio tesão enrustido e escondido atrás de um moralismo acachapante